A reação pelo lado do Bolsonaro no caso da Joias é mais complicado porque tem mais documentação e diálogos, né? No caso do hacker, eles vão falar que é mentira e pronto. Quer dizer, como é um diálogo dos três, é a palavra de um contra o outro, mas é o que disse o ministro, né? A justiça vai julgar pelo conjunto da obra ali, pelo contexto e por outras evidências. Agora, o que me chamou a atenção também ali foi ele frente a frente com o ex-ministro Sérgio Moro, e o Moro tentando Vamos desqualificá-lo. assistir, ô Mônica, vamos colocar aqui Vamos. para o pessoal assistir, que aí você já comenta em cima. Quantas pessoas foram vítimas do estelionato que o senhor praticou? Relembrando que eu fui vítima de uma perseguição em Araraquara, inclusive equiparada à perseguição que Vossa Excelência fez com o presidente Lula, integrantes do PT, e ressaltando que eu li as conversas de Vossa Excelência e li a parte privada e posso dizer que o senhor é um criminoso contumaz. Cometeu diversas irregularidades e crimes. Pediria aqui que fosse advertido o depoente que não pode chamar um senador de criminoso cometendo crime de calúnia. Peço escusas, então. O bandido aqui, desculpe, senhor Walter, que foi preso é o senhor. O senhor não foi preso porque o senhor foi condenado. O senhor foi condenado. O senhor é inocente como o presidente Lula, então, é isso? O senhor invadiu o dispositivo, então, de pelo menos 176 pessoas? Sim, acredito que mais que isso. Inclusive, eu cheguei às conversas de Vossa Excelência com o então procurador Dallagnol, e essas conversas elas foram chanceladas pelo STF e são utilizadas até hoje para anular condenações de pessoas inocentes. Pessoas que cometeram crimes contra a Petrobras roubaram dinheiro, é isso? Eu fico com a versão do STF que... Sérgio Cabral, por exemplo, é inocente. O pessoal foi à loucura com esse A princípio, esse hacker é rápido, né? Mas o que me chama a atenção, Fabiola, que é o seguinte, o Sérgio Moro, ele tenta desqualificar o hacker falando coisas verdadeiras do hacker, né? Foi condenado, fez isso, fez aquilo, que o próprio hacker assume, né? Ele fala, não, eu grampei muito mais gente, né? Não foi nem só 170, muito mais gente. Só que a vida do Sérgio Moro, pelo menos a parte notória, na 13ª Vara Criminal de Curitiba, era pegar bandidos condenados que ele condenava e dar credibilidade às palavras desses bandidos para poder chegar a outras pessoas. Então, quer dizer, é totalmente incongruente, até com a carreira dele, ele falar que pela pessoa ter um passado e uma ficha corrida como a do hacker, ele não pode estar ali para dar depoimento sobre o que ele fez, sobre os crimes dos quais ele participou. Ele estava na cena do crime e, portanto, ele pode falar porque ele estava na cena do crime. Então, o Moro sabe disso e usou muito esse instrumento e deu credibilidade, inclusive, a delações que depois se mostraram fictícias, né? Como, por exemplo, a do Antônio Palocci, né? Palocci era um santo quando foi lá diante dele fazer delação, ou quando foi lá diante da Polícia Federal fazer delação. Palocci confessou um monte de coisas, né? Enriqueceu, confessou uma série de crimes, e a ele foi dada a maior credibilidade do mundo pelo Sérgio Moro, inclusive vazando o depoimento do Palocci na véspera da eleição de Haddad versus Bolsonaro, que beneficiou o Bolsonaro, de quem ele depois virou ministro. Então, quer dizer, a moral do Sérgio Moro, nesse sentido, para falar de ficha corrida de um depoente, é zero, né, Fabiola? O que você achou, Cardoso? O que você achou? Cardoso não para de Eu achei, rir olha, ali. eu não Ele sei. não para Eu de tenho rir. é muito engraçado. Quer dizer, o que leva ao Sérgio Moro a fazer essa arguição? O que ele queria com aquilo? Ele queria desmoralizar o condenado, é isso que já foi condenado. Ele queria chamar para ele o problema da situação que o atingiu muito fortemente e que tirou a sua credibilidade, que foram as mensagens trocadas por ele com outras autoridades da Lava Jato. Então, é inacreditável a falta de juízo e de inteligência política, vamos chamar assim. O Moro não queria, porque se ele não fosse na arguição, ficaria talvez ruim. Ele poderia ter ido lá, ter feito um discurso dizendo, olha, eu não reconheço a autoridade desse senhor, esse senhor praticou delitos, etc., então não vou fazer nenhuma pergunta, até porque me considero suspeito, etc., e vai embora. Não, ele fica perguntando coisas que todo mundo sabe, tá certo? Para ouvir as respostas que ouviu.
Não é? E que foi muito ruim para ele. Aí o indivíduo chama de criminoso, ele admoesta a pessoa que o está caluniando e depois chama o cara de bandido em seguida. Quer dizer, comete o delito ele próprio de injúria em seguida. Um negócio horroroso, quer dizer, de uma inabilidade, doutor Sérgio Moro, que realmente causa riso em quem minimamente avalia a atuação parlamentar como algo que deve ser muito bem pensado, planejado e medido. Um desastre a intervenção de Sérgio Moro e daí a sua comicidade. Teve também o momento do filho de Bolsonaro, né? O senador Flávio Bolsonaro, quando foi fazer as perguntas, também quis desqualificar o hacker. E ali, naquele momento, o hacker resolveu usar o seu habeas corpus e não responder a nenhuma pergunta. E isso também está sendo falado, tá vendo? Agora aqui comigo você não quer falar. Como é que você interpreta, Josias, essa reação, inclusive do hacker depois, de resolver ficar em silêncio diante de tudo que ele já tinha falado e o alvoroço que isso aconteceu no país, né, com as falas dele, com esse enfrentamento de Sérgio Moro, que repercutiu muito, ele resolveu optar em ficar em silêncio. Como é que você viu essa reação aí também dos bolsonaristas ao que o hacker disse? O hacker deu um baile nos bolsonaristas, né, Fabíola? Muito bem orientado ali pelo seu advogado, né? Ele transformou essa CPI, que é preciso sempre lembrar que foi instalada a pedido dos bolsonaristas, transformou essa CPI num canhão contra o Bolsonaro. A Rosângela Moro, a mulher do Moro, estava inscrita para interrogar o Walter Delgatti. Ela fugiu, saiu de fininho, porque depois que ela viu o baile que o marido levou, ela não quis entrar nessa confusão, ela nem apareceu lá. O nome dela foi chamado, mas ela não estava presente para fazer as perguntas. O Sérgio Moro fez 3 gols nessa sessão, todos contra. O primeiro gol contra do Moro foi usar uma CPI sobre um golpe, uma tentativa de golpe sobre o 8 de janeiro, para fazer uma vingança pessoal com o hacker que desmoralizou a atuação dele como juiz. O segundo foi desqualificar uma estratégia que ele usou à farta quando era juiz da Lava Jato. A estratégia de cavalgar prontuários sujos para obter segredos dos seus alvos no inquérito policial. E o terceiro gol contra foi a associação que o Moro estabeleceu entre a sua biografia e o Bolsonaro, um desqualificado, que agora é um ladrão de joias. Então, o Moro, realmente, ele só fez gols contras ali. Agora, foi muito impressionante a estratégia do bolsonarismo. O Flávio Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, todos os bolsonaristas que lá estavam, se esmeraram em desqualificar o Walter Delgatti. E o problema é que ele foi chamado pelo Bolsonaro justamente por causa da sua desqualificação. O Bolsonaro se serviu dos serviços, da tecnologia, dos conhecimentos do Delgatti, justamente por isso. Ele foi chamado lá de criminoso. Então, quando eles realçaram o prontuário mal cheiroso do Delgatti, eles potencializaram a fedentina que exala do encontro que o Bolsonaro teve lá no Palácio da Alvorada. Ele serviu um café da manhã para o Delgatti. Então, a Polícia Federal vai interrogar hoje, já deve estar interrogando a essa altura, novamente, ou vai começar daqui a pouco, o Delgatti, porque ele tinha prestado depoimento na véspera e contou lá na CPI muita coisa que ele omitiu no depoimento.